glória. Estende suas mãos para cá. Soberano Deus, Pai Celestial, Pai, pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito, Senhor, usa o Teu servo, Pai, nessa noite, Pai. Nós queremos ouvir, Pai, a Tua palavra, Deus. Mas não aquilo, Pai, que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem preparado, Pai, pela base da igreja. Usa o Teu servo, Pai. Usa ele, Pai, com poder, com autoridade, com graça, com ousadia, Pai amado. Senhor, nós temos a certeza que o Senhor já preparou uma palavra para cada um de nós, ó Deus. Senhor, assim nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Já foi feita essa pergunta esta noite, mas torno a repetir. Quem está feliz com o nosso Deus? Amém. E é para a gente estar mesmo, porque se não fosse por Ele, a gente não estaria aqui nesta noite, adorando e bendizendo o santo nome de Jesus. Eu quero, nesta noite, agradecer ao pastor Marcos pela oportunidade. Falo, como a irmã Soraya também fala, não sou pregador, mas sou obediente a Deus. E se Ele usou a vida do pastor Marcos para que eu estivesse aqui nessa noite ministrando a palavra dele, assim eu obedeço. E eu quero traçar aqui dois textos, um no Novo Testamento e o outro no Velho Testamento. João 13, 7. Quem olhou o status do meu WhatsApp hoje recebeu um spoiler da pregação desta noite. João 13, 7. E depois vamos para Gênesis 45, 5. Peguei o irmão Rodrigo ali de cantinho e falei para ele que o meu sonho é ministrar a palavra de Deus com ele fazendo fundo. Eu só escuto ele fazendo para os outros e nunca para mim, né, irmão Rodrigo? Acho que ele não gosta de mim, não. Gênesis 45, 5. Mas primeiro João 13, 7. João 13, 7 diz o seguinte: Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Em outras versões, o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Gênesis 45, 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Amém? Como foi cantado nesta noite, Deus é quem nos sustenta. Pela misericórdia do Senhor nós estamos aqui. E eu louvo a Deus por isso, sou muito grato por tudo que Ele tem feito, não só por mim, mas como pela minha família, pela família de cada um que aqui está. E os planos de Deus, irmãos, para a nossa vida, o maior de todos é a salvação. E por muitas vezes nós não entendemos, nós não compreendemos o que está nos aguardando, o que está nos esperando. Por muitas vezes acontecem lutas, batalhas em nossas vidas, muitas situações adversas, e nós questionamos a Deus, e vem o famoso porquê. Por que Deus permite que isso aconteça? Por que eu?
Se Deus me ama, por que eu passo por isso? Deus me abandonou? Ao invés de perguntar, qual é o propósito dessa dor? O que Deus quer me ensinar com isso? O que devo mudar? Porque muitas vezes nós nos achamos perfeitinho demais. Por muitas vezes a gente só enxerga a trave no olho do nosso irmão, mas não enxerga a trave que está no nosso olho. Muitas vezes a gente acha que não deve mudar, mas a situação ela persiste. Há uma frase que diz que loucura é você querer um resultado diferente fazendo sempre as mesmas coisas. Se você faz sempre as mesmas coisas, obviamente o resultado será sempre igual. Então, o que você está fazendo? Não está surtindo o efeito que você desejaria? Faça diferente. O que devo mudar? Minhas atitudes? O que devo mudar? Minha oração? O que devo mudar? O que devo mudar? Essa é a pergunta que eu me fiz nesta tarde, quando eu estava preparando essa ministração. E eu encontrei, não poucos, mas muitos defeitos dentro de mim. E se eu me analiso e encontro muitos defeitos, um ou outro defeito a minha mente fala, não é defeito, é qualidade, mas é defeito. E nós temos um Deus que no Salmo 139 vai dizer que Ele sonda o nosso pensamento, o nosso coração. Ele sabe o que eu vou falar antes mesmo da palavra sair na minha boca. Então não adianta a gente maquiar o que somos. Ele sabe de tudo. O fato, irmãos, é que devemos acreditar que o Senhor Ele tem o melhor para nós, independente das circunstâncias. Porque às vezes se levantam circunstâncias em nossas vidas que a gente só enxerga aquilo. A gente não enxerga que o Deus que abriu o mar, o Deus que derruba a muralha, o Deus que levanta mortos, Ele está ao nosso favor. E muitas vezes a gente só olha a circunstância. E a verdade é que se Deus Ele fala para você todo o seu caminho que você deve trilhar, do início ao fim, eu acredito que muitos não dariam o primeiro passo, porque tem coisas em nossas vidas, ou melhor, todas, que Deus não nos revela, porque sabe que a gente é humano, sabe que nós somos fracos, que nós não suportaríamos só em pensar, porque quando nós estamos passando, Ele dá força. Ele não dá um peso maior do que você pode suportar, um jugo maior que você possa carregar. Antes, Ele nos dá o escape. Devemos acreditar, irmãos, na soberania de Deus, na palavra do Senhor, ter fé, confiança e perseverar, e ter muita, mas muita paciência, coisa que Abraão não teve, ou melhor, Sara e Abraão não teve. Quando Deus Ele promete que através de Abraão seria feitas muitas, ia ser grande a sua posteridade. Abraão ali, ele não tem paciência, ou melhor, a paciência dele chegou a um limite. Aí ele pensou, eu tenho que ajudar Deus. A Sara pensou, eu tenho que ajudar Deus. E acabou que Isaac ele foi gerado. Então nós temos que ter paciência nas circunstâncias da nossa vida. A verdade é que Deus Ele não perdeu o controle da minha vida, Ele não perdeu o controle da vida de nenhum que aqui está nesta noite.
E nós lemos aqui Gênesis 45:5. E quem disse: agora pois não vos entristeçai, nem vos pese os seus olhos haver vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vocês. Aí José lhe falou, só que ele já tinha passado por toda uma situação. Os irmãos são familiarizados com a história de José. Ele foi vendido como escravo e assim chegou no Egito. Foi parar na casa de Potifar e tudo que ele fazia era bom. A casa de Potifar prosperava porque José estava lá. Mas só que Deus estava com José, assim diz a palavra. Potifar lhe fala para José: ele pode fazer tudo, só não pode mexer com a mulher dele. E a mulher de Potifar, os irmãos bem sabem que tenta seduzir José. E alguns não estavam sozinho. Ela quis seduzi-lo, só que José ele tinha caráter. José ele sabia muito bem quem poderia ver todas as coisas. Potifar podia não ver, outros servos poderiam não ver, mas Deus com certeza veria. E José foge ali da presença da mulher de Potifar. Então José ele foi caluniado. E depois de ser caluniado, ele foi para a prisão. Os irmãos estão comigo? José foi vendido, foi caluniado, agora está na prisão. Só o reverso. Nada de glória, nada de vencer. Mas a palavra de Deus vai dizer que Deus estava com ele. Lá ele conheceu o copeiro e o padeiro do faraó e decifrou os sonhos deles. E quando o copeiro José decifrou o sonho do copeiro e do padeiro, falou para que eles não se esquecessem quando saíssem da prisão. Só que quando o padeiro estava na presença do faraó por 2 anos, José não foi lembrado. José foi esquecido lá na prisão. Mas quando o faraó teve um sonho, José foi lembrado. O faraó queria um cargo que até então não existia por conta de José. Então, imagina os irmãos, Deus falando para José toda a trajetória. José, você vai ser vendido, né? Você vai ser escravo, você vai ser caluniado, você vai ser preso, vai ser esquecido. Imagina José: Senhor, não faça isso comigo, eu não vou suportar. Tantas lutas, tantas batalhas que você tem hoje, se fosse lá atrás, com essas lutas que você tem hoje, você acha que você ia suportar? Não ia. Porque quando nós estamos na caminhada, quando nós estamos com Ele, Ele nos dá força, Ele nos renova, porque esse é o nosso Deus. Imagina Davi. Davi ele cuidava das ovelhas do pai dele. Tinha que matar urso? Tinha. Tinha que matar leão? Também. Mas se os irmãos parar para pensar, essa era uma zona de conforto para Davi, porque depois que ele foi ungido a rei, matar leão e matar urso
era dos menores problemas dele. Porque ele foi ungido a rei e não reinou de imediato. Foi perseguido pelo Saul, teve que se esconder em cavernas, se distanciou da família. Somente depois da morte de Saul ele reinou. Mas os problemas pararam? Não. Davi, ele vai conhecer uma mulher casada, por nome Batseba. Se deita com ela. Praticamente manda matar o marido dessa mulher, Urias. Seu filho Absalão se levanta contra ele. É só luta, irmão. Homens do passado, homens e mulheres de agora, é só luta. E é só Deus para nos deixar de pé. E o que falar de Jó? Jó, ele recebe o testemunho do próprio Deus, que fala que ele é um homem íntegro e reto. Deus, ele permite que o diabo toque na vida de Jó, só não é para matar ele. Toda a família de Jó morre, toda a sua riqueza é perdida, amigos os acusam. A mulher de Jó pede para amaldiçoar o Deus dele e morrer. Olha que luta na vida de Jó, perder toda a família. A gente lê a história de Jó, lê a história de Davi, de José, e a gente se alegra no final, porque tem um final feliz, e tem um final feliz para cada um que aqui está. E o nosso final feliz vai ser na glória eterna, junto com o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Eu acho legal como Deus, ele repreende Jó, quando Jó faz alguns questionamentos. Acredito que nós também fazemos questionamento para Deus, eu faço. Acredito que os irmãos não sejam diferentes. E Deus, ele fala para Jó: Jó, onde você estava, Jó? Na fundação da terra. Jó, quem determinou as medidas da terra? Sobre o que estão firmadas a sua base, e quem lhe assentou a pedra angular? Jó, você tem noção da largura da terra, Jó? Deus repreende Jó, e às vezes quando eu questiono a Deus, eu me lembro desse texto. Israel, aonde você estava quando eu firmei a terra? Israel, onde você estava quando eu criei o céu e a terra? Onde você estava quando eu criei os animais, Israel? Eu peço perdão na hora. Eu não sou nada. A minha visão é limitada. A nossa visão é limitada diante de um Deus que é ilimitado, que sabe de todas as coisas, que passeia no passado, no presente e no futuro. E depois que Jó acaba com toda essa situação, ele vai falar no capítulo 42: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Aleluia. Nenhum propósito de Deus sobre a minha e sobre a sua vida, ela vai ser impedida. Nem pelo nosso adversário das nossas almas, nem pelos ímpios, nem por aqueles que estão do teu lado, infelizmente. Nenhum propósito do Senhor será impedido sobre a tua vida. Mas temos que estar na direção, temos que estar no caminho, caminhando com o Senhor. Para não dizer que eu fiquei apenas no Velho Testamento, o que dizer de Paulo? De perseguidor a perseguido. Paulo, ele sofre violência física, ele foi açoitado com varas, foi apedrejado, foi espancado, sobreviveu a 3 naufrágios, passou uma noite e um dia no mar, enfrentou salteadores, perigo nos rios, perigo no deserto, foi preso. E uma dessas prisões de Paulo, ele apanhou muito.
e chega na prisão e ainda continua louvando ao nome do Senhor. E é assim, irmãos, nós apanhamos, mas nós louvamos também. Mas tudo, e Paulo fala no final que tudo isso ele foi necessário para o crescimento do Evangelho. Irmãos, eu não sei o que você está passando, se você diz que está bem, mas não está, se você dá um sorriso para o teu irmão ou para a tua irmã, mas por dentro está arrebentado. Eu só te falo uma coisa: persista, continue, tenha fé, porque hoje você não entende o que Deus está fazendo na tua vida, mas um dia vai entender, como diz a palavra do Senhor. Tantas situações que eu já passei, que a minha família passou, e a gente, nas conversas, a gente fala: nossa, lembra quando aconteceu isso, isso e aquilo, e como produziu isso? Vai produzir essa batalha, irmão. Vai produzir essa batalha, irmão, em nome do Senhor Jesus. Mas tem lutas que nós mesmos, ou melhor, tem colheitas que nós mesmos que plantamos. Nem tudo é Deus, tá? A gente tem muita culpa no cartório. Tantas coisas que a gente planta, a gente esquece, mas a colheita vem. A lei da semeadura, irmão, ela é para todo mundo e não vai passar batido. Você plantou, você colhe. Quer saber como será o seu futuro? Veja o que você está plantando no seu presente. Se você estiver plantando coisas boas, seguramente você vai colher coisas boas. Agora, se você estiver plantando coisas ruins, sinto muito, vai vir sobre a sua vida também. Nem tudo é Deus. Nós temos também muita parcela e muitas coisas da nossa vida. Amém? Deus abençoe os irmãos.